Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, você entrando pelo telefone, vem cá. Gato e rato, meu. Eu achava que você ia estar aqui e vim aqui para te ver. Eu vim aqui só para te ver. Mas já que eu não posso te ver, eu vou te ouvir. Quero saber o seguinte, Juliana Rosa. Conta para nós. Primeiro, boa tarde. É sempre um prazer ouvir você. Fila de gente aqui com senha para saber o que você tem para contar sobre essa história do dólar. Porque tá complicado esse negócio, hein? Pois é, o petróleo continua numa tendência de alta, viu, Eneg? Hoje, cedo, agora há pouco, chegou a subir ali para R$ 5,16. Ontem fechou em R$ 5,15, no maior valor desde março. Então, o dólar continua oscilando ali nesse patamar em torno dos 5,15 hoje. Chegou a atingir, aqui estou olhando a máxima do dia, 5,18. Então a gente tem um movimento que acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil. O dólar ganha força em relação a outras moedas. Hoje de manhã até tinha dado uma cedida, foi para 5,13 ali, porque saíram números mais fracos, outros números do mercado de trabalho. Ontem saíram dados mais fortes, que são indicadores diferentes. Hoje saíram dados mais fracos de geração de emprego nos Estados Unidos. Mas, no fundo, o que a gente está vendo é que a visão geral ali é que a economia americana está mais aquecida do que se gostaria. Mesmo com juro alto, num patamar, né, acima de 5% de juros nos Estados Unidos, que é inédito, a inflação deles está demorando a ceder e a economia continua muito bem, mesmo com alta de juros. Eles imaginavam que, com esse juro nesse patamar, a economia não estivesse crescendo no ritmo que está. E não está funcionando. Então, eles já avisaram, olha, a gente vai ter que aumentar mais os juros para a economia americana poder esfriar. E aí, o risco hoje que você vê primeiro, a economia americana vai esfriar em que momento? A dose de juro necessária para esfriar é qual? Até onde esse juro pode ir nos Estados Unidos e até onde ele vai ficar parado, porque tem essa discussão também, que ele pode ter que ficar alto muito tempo. E aí a gente começa a fazer as contas, Eneg, me preocupa muito, assim, tem uns detalhes que o pessoal começa a contabilizar, que é o seguinte: os Estados Unidos estão num processo de alta de juros agora, enquanto a gente está num processo de queda de juros. Então, é claro que o nosso juro hoje é muito mais alto do que o deles. A gente está em 12,25, eles estão em 5 e pouco. Mas a gente vai estar num processo de queda, né? Então, quanto mais a gente corta juros, enquanto eles sobem, a gente vai perdendo o diferencial de atração de rentabilidade, E, né, de Juliana, recursos, né? e quando tem essa diferença de câmbio, você também tem um outro preço aí, né? Porque você tem que converter de moeda forte para quem tem um investidor estrangeiro em moeda nacional, faz a conversão, entra na insegurança jurídica, na insegurança monetária e na possibilidade cambial também, sabe-se lá o que vai acontecer com o câmbio aqui, porque também você pode ganhar um pouco mais nos juros aqui, bem mais no caso, e depois na hora de você fazer a reconversão para moeda forte, você se estrumbicar, né? Então, a conta que você faz, Oineg, não é só juro, né? Como você está lembrando, é o risco Brasil. Então, tem algumas contas que são bem interessantes e começam a acender realmente o sinal amarelo aí para a gente. Você pega o risco Brasil, tem um medidor, né? O risco Brasil, como está hoje, com a Selic, por exemplo, caindo para 10%, porque a previsão é cair até 9%, né? No começo do ano que vem. Mas, enfim, vamos fazer um exercício aqui que eu peguei. O risco Brasil, que é o índice que eu peguei aqui medido pelo CDS, que é o indicador que mede risco Brasil. E você pega a Selic em 10%, para que o investidor acha que é interessante investir no Brasil, o dólar limite tem que ser de R$ 5,05. R$ 5,05. Ou seja, se o dólar ficar subindo, né, e o juro caindo, vai chegar uma hora, quando você vai fazer essa conta matemática, né, risco Brasil, mais juro, mais patamar de dólar... Não vale a pena vir. Não vai valer a pena vir. Sim. Então, assim, ou o dólar cai um pouco mais agora, não fica nesse patamar, ou a gente tem um espaço menor para cortar juro, né?
a gente está numa situação mais difícil agora internacional, né? Então, cada vez que o dólar sobe, o pessoal começa a me mandar essas contas, eu falo, caramba. Pronto. Mas olha só, Juliana, eu me lembro do tempo do Plano Real, lamentavelmente eu me lembro, quero dizer o seguinte, isso só entrega a idade, né? Mas na época do Plano Real, a gente tinha essa discussão. Você era bebê, mas naquele tempo, sermão, né? E naquele tempo Jesus então disse. Mas naquele tempo já havia essa discussão sobre a política monetária e a política fiscal. Se você voltar 20 anos no tempo, você vai ter uma discussão sobre política monetária e política fiscal. Se você for para os tempos do avô do presidente do Banco Central, você tinha discussão sobre política monetária e política fiscal. Ou seja, não adianta gerir um país com base na política monetária. A política monetária é uma coisa tática. Se você não tiver algo estrutural no país, um caminho, um projeto, não é de governo, um projeto de país, de abertura, todas aquelas coisas que a gente conversou no Canal Livre com o Robson Andrade no final de semana, assim como outras entrevistas que você tem e você toda hora está discutindo esse assunto, não adianta, é a gestão do dia a dia. O grande desafio é as pessoas olharem para o Brasil e falar, olha o tigre lá em ação, é ou não é? É o tigre chileno, é o tigre asiático, é o tigre não sei o quê. Cadê o tigre brasileiro? Cadê a hora que você olha para o Brasil e fala, olha lá o tigre brasileiro bombando, olha o que eles estão fazendo, decisões que estão sendo tomadas. Mas não, o que a gente teve ontem, por exemplo, foi uma greve ridícula na cidade de São Paulo, com um bando de gente dizendo, eu não quero a privatização do metrô e da Sabesp. Olha o nível da discussão que está no país, entendeu? Essa questão da estrutural, Eneg, tem a ver com até onde a gente pode cortar juro. E muitas vezes a gente não consegue deixar isso claro, né, na discussão aí geral, que é o que você fala, acaba ficando muito superficial. Hoje no Brasil, isso é no resto do mundo, tem uma discussão de que qual é o juro de equilíbrio. Neutro, né? É o neutro, é até onde que o juro no Brasil pode cair a ponto de nem estimular a economia, nem desestimular, né, que é o chamado esse juro neutro. Ele aumentou, ele era 4% antes da pandemia e agora o cálculo do Banco Central mesmo aponta para 4,5%. No mundo todo, né, Juliana? Exatamente, nos Estados Unidos também parece que está mais alto, era 2% e agora é 2,5%. Então, ou seja, a gente, para poder fazer esse trabalho de baixar esse chamado juro estrutural, abrir caminho, né, para que a gente possa ter um juro menor, ele, claro, passa por um contexto internacional, lógico, né, a gente não tem como ficar livre da corrente, né, da internacional, mas a gente também tem que fazer esse dever de casa, né, Eneg, de permitir que o juro estrutural seja menor, esse juro de equilíbrio seja menor, a partir de investimentos que permitam que a gente possa ter uma segurança maior, que dentro desse juro de equilíbrio e desse juro neutro, qual é a capacidade do país crescer sem gerar inflação, que é aumento de obras, né, de infraestrutura, mais estradas, mais portos, uma logística melhor, educação, né? Então, como produzir mais, que a gente conversa tanto aqui, pelo mesmo valor ou mais barato, né? Que tem a ver com a nossa capacidade de crescer sem gerar inflação. Então, tem uma discussão importante, que é isso, quando o mundo não está a nosso favor, Eneg, acho que a pressão também da gente discutir a nossa lista de prioridades, ela acaba aumentando, porque é isso, o mundo quando está ajudando, você faz ali mais ou menos e a gente vai um pouco ali no meio do movimento, né, internacional, mas se a fonte internacional seca, a gente tem que gerar por conta própria, né, esse movimento. É o que você falou, assim, não adianta ficar brigando por coisas que não vão levar a gente para frente. A gente precisa ver o que a gente tem que fazer para andar sozinho com as nossas próprias pernas, já que o mundo não está nos carregando, né? Então, a gente precisa olhar qual é essa lista de prioridades e fazer. Não adianta falar, eu não quero, eu não gosto, porque tá bom, você pode não gostar, que é o que você falou, né? Mas, assim, isso não vai ajudar o Brasil. Então, você vai ficar aí reclamando e o Brasil vai continuar parado, né? País do futuro. Juliana Rosa, a economia é com você. Amanhã você volta aqui. Você, por acaso, vai passar hoje à noite lá para ver a gente, não?
Então, ontem eu passei porque eu senti um cheiro de coxinha e bolinha E de teve, queijo, né? Que e rolou, teve salgadinho. Né? Salgadinha. Aí hoje eu sei que não vai ter, porque normalmente não tem 2 dias seguidos. Então né? talvez você não vá, é isso que você está falando. Vou pensar. Interesseira, que coisa absurda. E eu, quer dizer, amor unilateral, né? Ai, eu mas e os ouvintes queridos e ouvintes queridas, hein? Eu posso ir se você tiver dólares. Né? Nossa, tá ficando um absurdo. Juliana Rosa, amanhã a gente fala então. Beijo, obrigado. Beijo. Valeu, Ju.